Como desenvolver uma liderança executiva? São tantos desafios, né? Autoconhecimento, entrega de resultado. Nesse videocast você vai entender o que está por trás dessa jornada, como melhorar a sua produtividade, da sua empresa, do seu time e ajudar a ultrapassar aquele degrau que parece muitas vezes intransponível entre gerência, diretoria e C-level. Dá para virar essa chave, Lu? Com certeza. Pois é, a Lu, eu chamo de Lu porque eu acompanho e admiro o trabalho da Luciana Dutra há muito tempo. Ela que é especialista em desenvolvimento e aprendizagem transformacional e é coach internacional, é certificada pela ICF, Federação Internacional de Coaching. Eu não sabia que existia uma Federação Internacional de Coaching. Pois é, existe, e ela realmente estipula treinamentos, estipula realmente experiência para tornar, né, os profissionais de coaching, esse mercado, em algo muito sério. Você trabalha, Luciana, antes de ser coach, tem uma experiência de 16 anos, Lu, em multinacionais, no mercado corporativo, passagens pela Monsanto, Cargill, PepsiCo, e há 8 anos trabalha nessa área de desenvolvimento de adultos com empresas também multinacionais, né, Lu? Sim, tem nacionais e multinacionais. Então, trabalhei já com Johnson & Johnson, Bayer, Syngenta, Ocean Network Express, a AB InBev em St. Louis, nos Estados Unidos, a Papyrus e algumas outras. Mais de quantos clientes? Mais de 700 clientes. 700 clientes, Exatamente. gente. E com base em toda essa sua experiência, essa bagagem acumulada, como é que esse trabalho, o desenvolvimento de adultos, ele afeta o desempenho de um executivo, de um time e essa busca pela liderança executiva? Mari, eu gosto de trazer muito que, hoje em dia, talvez desde sempre, nas organizações, as pessoas, os profissionais, parecem que estão sempre fazendo um segundo trabalho. Um trabalho que eles não são pagos para fazer, mas que está todo mundo fazendo. Que é o trabalho de como que eu pareço ser melhor, como que eu transpareço a imagem, a postura, o posicionamento. E eu estou muito mais preocupado em parecer e evitar problemas que possam prejudicar essa percepção dos outros, do que muitas vezes dedicar para fazer o projeto, para realizar o resultado. E isso é muito disfuncional para a organização e para os profissionais. Porque os profissionais querem trabalhar, ter resultado, querem se desenvolver, e as organizações também querem isso. E esse segundo trabalho, para poder ser transformado, ele vem muito de que eu parar de estou numa reunião porque eu preciso estar e vou fazer a ata da reunião para garantir que todo mundo decidiu junto, não vai sobrar para mim. Ou eu vou sair de reuniões que eu tive feedback, one-on-one, que eu estava muito mais entendendo o que a pessoa me falou. Mas já teve cliente meu que recebeu um feedback e falou para mim assim: porque o meu gestor falou que eu tenho muito potencial. Eu falo, e o que ele quis dizer com isso? Eu acho que ele quis dizer, não sei ao certo. Faltou perguntas, faltou uma profundidade ali, um entendimento para poder as pessoas irem para os lugares que precisam, para que a organização vá para o lugar que precisa. Então, o desenvolvimento de adultos, que a gente vai falar um pouco mais hoje aqui, essa aprendizagem transformacional que eu trabalho, o que é isso? É aprender, mas não só aprender os conceitos, não só aprender a habilidade, mas transformar isso em prática, realmente aplicar, transformar o nosso olhar. Por isso, a aprendizagem transformacional. Não é só o que eu sei, mas é como eu sei o que eu sei. E esse é o desenvolvimento que você traz para você, para a sua carreira, para a sua liderança. Você traz para os seus times e isso muda as organizações para serem um lugar não só de transformação no mundo, não só de produção de algum produto ou serviço, mas de trazer também um lugar de desenvolvimento de pessoas. Nossa, isso é muito... Eu não sou especialista no tema, mas é muito mais profundo do que a gente costuma ver de treinamento de liderança, né? Como é que é esse conceito, Lu? Então, se a gente for fazer uma viagem, a gente precisa de um mapa. Ou um mapa seria muito útil para poder ajudar a gente chegar na nossa jornada. E o mapa de desenvolvimento de adultos é justamente isso. Essa teoria, esse conceito foi desenvolvida por Robert Kegan. Ele é um PhD de Harvard, foi professor em Harvard por mais de 40 anos, até que ele se aposentou em 2016. Ele continua trabalhando com esse trabalho dele de desenvolvimento e ele e outros teóricos fizeram pesquisas e estudos que desde a época lá dos anos 70, quando a neurociência começou a entender que o cérebro ele continua se desenvolvendo ao longo da idade adulta, que existe a neuroplasticidade,
Então, fisiologicamente, o cérebro se desenvolve, também temos recursos para desenvolver a nossa mentalidade, o formato da nossa mente. E o mapa do desenvolvimento de adultos, se a gente começa no início da nossa vida. Então, quando somos crianças, a gente vive naquele mundo mágico, onde coisas mágicas e aterrorizantes podem acontecer. Então, tem um bicho-papão e tem o Papai Noel. E tudo parece que é tudo junto, não tem limite. O que eu penso é o que você pensa, é o que todo mundo pensa, porque é uma coisa só. E aí, com o tempo, a gente, né, vai se tornando adolescente e a gente começa a entender que existe eu, que existe o outro, que os nossos pensamentos podem ser diferentes, que nem eu sei o que você pensa, só se você me contar. Só que nesse momento, o que eu conheço sou eu. Então, eu tenho uma mente autossoberana. É sobre mim. Então, o que é bom para mim ou o que é ruim para mim. Então, eu faço isso porque vai ser benéfico ou eu faço isso para evitar algo ruim. E com o tempo, a maioria de nós adultos saímos desse estágio e vamos para um próximo estágio, que é o que a gente chama de mente socializada. Eu entendo que o mundo não é só sobre mim. O mundo também existem as outras pessoas. E que às vezes eu vou abrir mão de algumas coisas minhas em prol de um grupo. E eu começo a olhar a minha percepção de mundo emprestando visões do que vem de fora. Então, isso pode ser uma profissão. Então, se eu sou engenheiro, tem certas coisas que engenheiro sabe. Se eu sou jornalista, tem certas coisas que o jornalista sabe. Se eu sou administradora, tem certas coisas que a administração traz. Pode ser uma cultura, pode ser uma religião, pode ser até a sua família que traz ali. Então, a gente vai emprestando dos outros o que é certo e o que é errado. E como eu enxergo o mundo e como eu navego pelo mundo. E aí, chega uma hora que a gente começa a entender que as coisas não são só preto e branco. Tem mais tons de cinza. Tudo começa a ficar mais complexo, não só complicado, mas complexo mesmo. E para poder navegar para a complexidade, nos é exigido um outro estágio, que é a mente autoral. Eu entendo que não é todo mundo que está escrevendo a minha história, que eu pego a minha própria caneta e eu sou a autora da minha história. Então é a mente autoral, que eu vou decidir de tudo isso que eu aprendi, quais são as melhores decisões, o que faz sentido, como que eu navego por tudo isso. Então eu tenho uma bússola muito mais interna do que o externo que me vem. E alguns poucos adultos continuam essa caminhada neste mapa e têm um estágio da mente autotransformacional. E a mente autotransformacional é quando eu entendo que por mais que eu me aperfeiçoe na minha mente autoral, existe um limite, porque eu não estou sozinha. Por mais que eu tenha o meu senso interno, eu participo de um meio, de um contexto. E eu influencio esse contexto e esse contexto também me influencia. E que então eu consigo entender que por mais que eu escolha certos caminhos, esses caminhos não necessariamente vão ser únicos ou vão ser do jeito que eu queria, porque tem outras interferências. Mas eu consigo olhar com isso com um pouco mais de distanciamento, com talvez menos sofrimento. E eu gosto de falar que isso é muito mais sabedoria. E existe uma mente ideal? Não existe uma mente ideal. O que a gente vê cada vez mais que nos é exigido no mundo corporativo, na liderança, na maternidade, na paternidade, é uma mente mais autoral. E qual a importância do coach para fazer essa transformação da mente, essa evolução? Até para poder trazer um exemplo prático, né? O que são essas mentes? Então, vamos pegar um exemplo simples do mundo corporativo. Uma mente autossoberana, ela seria uma mente onde que eu faço porque tem que fazer, porque senão vou ser mandada embora. Acho que tem muita gente que conhece gente assim, não é raro. Quer dizer que as outras mentes, não, eu faço só por amor, não. Mas não é porque eu vou ser prejudicado, porque eu vou ser mandado embora. A mente social eu faço porque é importante para a empresa, porque é o meu papel, porque a gente está navegando num trabalho, no meu desenvolvimento. Só que eu preciso muito ainda de um reconhecimento,
de um feedback, de uma orientação, de políticas, de procedimentos, se eu não recebo tanto esse feedback, esse reconhecimento externo, eu fico até um pouco perdido, um pouco perdida, eu não tenho certeza se eu estou navegando da melhor forma, ou se eu sou importante o suficiente, ou se realmente a empresa vai apostar em mim. Então, eu tenho essa referência ainda bastante externa. Uma mente autoral, eu trabalho, faço porque a estratégia da empresa é essa, o posicionamento é esse, eu entendo o meu papel, eu entendo o papel da minha área para chegar nesse resultado e eu sei avaliar internamente se eu estou fazendo o meu melhor e se eu estou contribuindo para o que precisa. Não quer dizer que eu não preciso de feedback, é ótimo recebê-lo, mas eu não dependo dele para poder saber o meu direcionamento. Eu sei ocupar o meu espaço, eu sei sentar na minha cadeira, eu entendo ali o meu papel. E até com feedbacks negativos, eu entendo o que dali eu tenho que olhar e trabalhar e o que não faz sentido. E a mente autotransformacional, o que ela seria no mundo corporativo? Eu entendo o meu papel ali, eu entendo que realmente eu tenho meus objetivos, mas eu entendo que eu estou dentro de um contexto onde eu influencio e sou influenciável também pelo que está acontecendo. Então, eu, quanto líder, eu participo da criação da cultura da empresa, mas a cultura da empresa também pode moldar algumas decisões e algumas ações minhas, alguns comportamentos. E que eu entendo que vai ter pessoas que vão ter expectativas sobre mim, que é muito mais sobre elas do que sobre mim, que é a visão delas. E que eu vou ser um excelente executivo, um excelente líder, mesmo que eu não atenda totalmente todas as expectativas de todo mundo. Todo mundo precisa de um coach para chegar lá? Eu gosto de falar que todo mundo pode se beneficiar por um processo de autoconhecimento, mas não necessariamente precisa. A necessidade vem da pessoa entender o que faz sentido para ela, ou a liderança e o RH podem sugerir isso e chegar à conclusão junto com o profissional de que seria benéfico ter isso. O que o coaching traz são bons contextos para te ajudar a crescer e desenvolver. A mentoria, o coaching é isso, seja ela interna na empresa ou externa. Essa ideia de que os líderes têm que se desenvolver e transformar para transformar os negócios, ela é muito importante. Ela é muito profunda. Porque quando você cresce, se abre espaço para outras pessoas crescerem com você. E a gente vê que um dos pontos que é muito importante para os executivos é como manter esse meu senso de mim mesmo, essa autenticidade, navegando em tantas situações diferentes, lidando com tantas pessoas diferentes, com tantos desafios diferentes. E muitas vezes você veste aquela capa de super-humano, só que você não é um super-humano. Você pode ser super, mas você é humano. E como lidar com essa humanidade? Como eu lido com a minha possibilidade de falha, as minhas fraquezas, porque eu tenho pontos fracos, e ainda assim eu sou um grande líder, eu sou um grande executivo, eu ainda entrego o resultado, eu sou eficiente. Uma das formas da gente, a Lu tá falando, enfim, como é que tudo funciona, mas muitas vezes quem passou por isso pode dar o depoimento de uma forma muito mais prática, né? E a gente tem um depoimento aqui, Lu, de uma das pessoas que fez o treinamento com você e a gente vai chamar agora para rodar. Não é fake, gente, não é ensaiado, nada. Vamos ouvir, rodou na tela. Olá, eu sou a Paula Castro, executiva da área de Supply Chain e procurei pela primeira vez um processo de coaching executivo quando eu atravessava um momento da minha carreira muito importante, assumindo mais responsabilidades no momento em que a empresa que eu trabalhava acabava de ser adquirida. Momentos importantes, cruciais e críticos, onde eu queria ter certeza da clareza das minhas competências para fazer daquela experiência realmente relevante, de significado para mim como profissional, mas também para a equipe em que eu liderava naquele momento. E o processo de coaching para mim, em especial com a Luciana, foi importante para trazer ferramental para encarar aquele momento tão crítico e tão bonito que eu estava vivendo. Ferramental significou para mim entender que experiências eu queria viver, reconhecer a minha história, reconhecer as minhas fortalezas, sem, de maneira alguma, esquecer ou colocar luz sobre as coisas que eram importantes que eu me desenvolvesse, para ser uma líder melhor, para avançar e ter uma carreira feliz, mas não apenas uma carreira de sucesso.
Eu recomendo muito um processo de coaching executivo com a Luciana, porque se trata não só de ter à disposição da gente um ferramental importante, atualizado e de valor, mas também de saber que ter alguém ao seu lado que te conhece, que te acompanha, é sem dúvida nenhuma super importante. Nos fortalece como indivíduo, como profissional e nos prepara para os desafios e experiências que a gente ainda sonha viver. Que bacana esse depoimento, hein, Lu? A Paula é incrível. Paula Castro, executiva de Supply Chain, né, da cadeia de suprimentos. Eu queria destacar, queria que você comentasse 2 pontos do depoimento dela. Primeiro, ela fala do momento que vocês se conheceram e começaram o trabalho, o momento que a empresa que ela trabalhava estava passando por um processo de fusão, né, por outra empresa. Isso. Esse é um momento que muita gente vê com certo receio, e ela fala até, era um momento crítico e um momento também muito bonito. O processo de fusão pode ser um momento bonito para você, uma oportunidade? Sempre uma oportunidade e sempre um desafio. E eu falo que esse é um momento claro, né? Um momento de fusão. E a empresa que ela estava era uma empresa que sempre adquiriu muitas empresas, e naquele momento ela foi adquirida. Então, um movimento muito importante, muito diferente para todo mundo que estava vivenciando aquilo, né? Mas no mundo corporativo, no trabalho, a gente sempre está em transição, momentos de transições. Seu chefe mudou, é uma transição. O chefe do seu chefe mudou, é uma transição. Sua equipe mudou, é uma transição. Você mudou, é uma transição, tanto para você quanto para as outras pessoas. Uma aquisição é uma transição. Então, esses momentos, eles são muito importantes, eles acabam exigindo muito mais da gente e acontecem mais frequente do que a gente gostaria muitas vezes. E sim, ele pode ser muito bonito se você trouxer esse olhar de que é uma oportunidade. É uma oportunidade de desenvolvimento, é uma oportunidade de aprendizado. Pode ser doloroso, pode ser difícil, mas mesmo assim ele pode ser bonito. Outro ponto que ela traz, existe diferença entre uma carreira feliz e uma carreira de sucesso? Eu acredito que sim, mas aí vem muito o que a pessoa diz que é sucesso e o que é felicidade. Eu gosto muito desse jeito que ela traz, que sucesso para ela tem a ver com a felicidade, não só a conquista, mas a jornada. Para mim, né, eu falo que tem 4 pilares no sucesso. O primeiro é a criação. Então, se você está criando, gerando valor, está utilizando as suas capacidades, isso é um dos pilares do sucesso. O segundo pilar do sucesso é você ter momentos de conquistas. Então, quando você conquista algo, quando você se formou na faculdade, quando você ganha algum prêmio, enfim, são conquistas que também te trazem essa sensação de sucesso, que na maioria das vezes é o que as pessoas mais consideram que é sucesso. Só que tem mais outros 3 pilares além de conquistas, né? O que eu já falei que é a criação, a conquistas e o próximo, momentos significativos. Os momentos significativos da sua vida. Por exemplo, na minha, quando minha filha nasceu. Por exemplo, em outros momentos que eu tive importantes com amigos, com família. Então, são momentos significativos que não necessariamente estão relacionados a conquistas e que também preenchem o sucesso. E o quarto pilar é o legado. É você deixar algo melhor no mundo do que quando você veio e nasceu. E esse algo melhor não precisa ser grandioso, não precisa ser transformador para todo mundo, mas é algo seu que ficou ali, uma sementinha sua de quando você passou na Terra. Você falou dos conceitos logo no início da nossa conversa, e você fala muito no seu trabalho de conceitos que vão além do certo e do errado, né? Você falou que tem alguns tons de cinzas e que trabalham muito na autorresponsabilidade. Como é que isso se aplica na prática? Então, é muito interessante, porque na prática, né, então vai vir vários tipos de clientes ou vários tipos de demandas das empresas, né? Cada uma vem de um jeito. Clientes, eu tenho cliente que vem para fortalecer o crescimento. A pessoa está indo super bem na carreira, só que eu quero acelerar um pouco mais, ou eu quero fortalecer, eu quero ter certeza que eu estou no melhor caminho. Então, é foco, é dedicação, é crescimento. Eu tenho alguns exemplos de profissionais assim. Um primeiro cliente internacional que eu tive, ele veio para trabalhar alta performance, realmente para poder crescer melhor, mais rápido. E foi um processo muito intenso. Ele realmente quis muito acelerado. Era semanal, eram com muitas coisas, ele implementava e ele colheu muitos resultados muito rápidos de crescimento da empresa que ele estava e em outras que depois ele se movimentou também. Só que ele levou para a vida pessoal dele também, foi muito interessante, que a esposa dele pediu uma sessão comigo
não só para trabalhar a carreira dela, mas porque ela falou, Luciana, eu queria entender como que é o seu trabalho, porque a transformação que ele teve no trabalho, ele também teve aqui em casa. E foi muito diferente para nossa família. Então, foi muito positivo. E eu queria te agradecer e eu queria ver como que eu posso trabalhar com você também. A mulher do seu cliente. A esposa dele. Então, né, é muito gostoso. Melhor isso. feedback possível, né? Exato, quando, bom, né? Quando a esposa do seu cliente procura você para elogiar o trabalho com ele, não tem melhor. Você falou que foi um trabalho muito rápido. Existe, a gente sabe que não é algo, a mente, né, não tem como você ter manual, mas existe uma média com base na sua experiência. Quando você começa um trabalho de coach, você falou, a gente tem um efeito prático real, de fato, na sua carreira. Nesse caso, ele queria acelerar um processo, né, na carreira, a evolução, a ascensão. Em quanto tempo, por exemplo, nesse caso aconteceu? Então, eu falo que eu tenho dados estatísticos da minha empresa, do meu negócio, que 90% dos meus clientes são promovidos em até 1 ano que começaram o trabalho comigo. Então, desde que começaram, podem até ter encerrado o ciclo e no máximo 1 ano eles passam por um momento de promoção. Desses mais de 700 clientes? Desses mais de 700 clientes. E isso é fruto, lógico, tem que ter uma oportunidade dentro da empresa, mas é fruto do trabalho dessas pessoas colocarem em prática o que a gente vem trabalhando. Agora, isso é uma aceleração, não é uma promessa, né? Então, não é 100%, não é 90%, não é em 3 meses, não é em 2 dias. É um trabalho de desenvolvimento, de construção. Eu falo que o desenvolvimento, você entender o conceito, é fácil. Aplicar o conceito e vivenciar isso é uma jornada ao longo da vida. Igual você planta uma semente de uma maçã, você tem que esperar crescer, formar a árvore para formar uma maçã. Você não fala, semente, vira maçã, e ela vira. Então, desenvolvimento também é uma jornada, uma caminhada. Mas sim, com um trabalho, com dedicação, com aplicação e com muita abertura de se questionar, de se entender, de experimentar, fazer experimentos de mudanças de comportamento, de fala, e sentindo como você vai levando, com certeza isso acelera o seu desenvolvimento como um todo. Não necessariamente só uma promoção, mas você melhora a network, você melhora seus relacionamentos, você melhora a sua liderança, você melhora seus resultados, você melhora a sua relação com o trabalho. Então, são várias transformações que você vai trazendo aí. E aí também eu tenho outros tipos de clientes com outras demandas que vêm. Eu estou estagnado há algum tempo na minha cadeira, talvez não muito tempo, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Eu cresci até aqui, mas como diz o livro, né, o que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. O que está faltando? Quais são esses meus pontos cegos? Quais são essas linguagens de que eu não estou acessando para poder conseguir chegar lá? E a gente trabalha isso. Inclusive, eu tenho um cliente que ele estava há 5 anos como coordenador numa multinacional e com o nosso trabalho, em 1 ano, ele foi promovido para gerente júnior, depois de 2 anos foi promovido a gerente sênior. Então, é uma mudança de olhar, é uma mudança de comportamento que vai trazendo resultados que você vai, ao longo do tempo, colhendo essa transformação. E aí também tem clientes que vêm com transformações mais profundas, que querem trabalhar realmente outros aspectos, tanto pessoais quanto profissionais. Tem aqueles que querem trabalhar a liderança, a comunicação, e no fundo, é uma mistura de tudo isso, né? De todos esses momentos aí que a gente vai trabalhando. Você falou que tem clientes que procuram para fazer uma jornada transformacional, né? Para se transformar. A gente tem mais um depoimento aqui também de mais um cliente da Lu e que veio procurar você nesse sentido, né? Vamos Exatamente. ouvir dele, como é que foi? Olá, meu nome é Ettore Rossi, eu sou diretor da área de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de uma grande multinacional e algum tempo atrás eu procurei a Luciana com um único objetivo nesse processo de coaching, que era melhorar a escuta ativa. Para mim, essa é uma característica extremamente importante da liderança dos dias atuais. Entender o que se passa dentro do seu time, dentro da sua organização, de uma forma ativa, é muito importante para alavancar os resultados que a gente busca. A Luciana me ajudou nesse processo entendendo quais eram as minhas fortalezas, como eu conseguiria unir o que eu tinha de melhor para poder desbloquear aquilo que eu não tinha tão desenvolvido. Ela me ajudou a entender o quanto a opinião das pessoas
o quanto a diversidade de pensamentos é importante para a gente construir ambientes mais engajados. E ambientes mais engajados trazem, sem dúvidas, resultados mais eficientes. Eu recomendo a Luciana porque ela consegue unir, ao mesmo tempo, a capacidade de entender o que você precisa, utilizar a técnica certa e, além de tudo, construir um plano muito bem estruturado para que você possa, não só do ponto de vista teórico, mas prático, com touch points de entrega ao longo do processo, daquilo que você quer fazer, com exemplos do seu dia a dia, com a sua família, que foi o meu caso, com os profissionais que trabalhavam comigo. Luciana, muito obrigado por todo esse tempo e por ter desbloqueado em mim essa habilidade que mudou minha vida como pessoa e como profissional. Um grande abraço. Mudou minha vida como pessoa e como profissional. Que poder, hein, Lu? Pois é. Ele transformou isso, né? O meu Como trabalho é que foi esse processo? é só facilitar. Foi muito interessante. Eu acho que foi um dos trabalhos mais profundos que eu fiz com clientes meus, né? O Ettore é uma pessoa incrível. E ele veio no momento que ele precisava bastante, ele buscava bastante essa transformação. E para mim foi um presente poder passar por esse processo com ele, ainda mais que ele veio trabalhar a escuta, que para mim é uma das habilidades mais importantes que a gente tem que ter como pessoa, como ser humano, como líder. E realmente trabalhar isso, como ele falou, não é conceitual. Você pode ler o livro que você for, que não vai transformar a sua escuta, mas é o trabalho, é a prática, é a aplicação. E a escuta é uma das habilidades primordiais para que você consiga trazer essa transformação na pessoa e trazer essa transformação para as pessoas ao seu redor. Então foi um processo assim que eu levo com muito carinho para mim. Incrível, muito bacana. Como é que você vê esse papel da escuta? Você falou da importância, né? Qual é o impacto dela, você trazer isso para o ambiente de negócios? E como a gente fala, né? Escuta, bonito, mas como é que isso se aplica na prática? Hoje em dia não, até, vamos dizer, acho que já tem uns 15 anos que os treinamentos que eu passava, né? Estando dentro do corporativo recebendo, já se falava de escuta ativa. Eu gosto de chamar de um pouquinho diferente, é escutar para aprender. Tem gente que chama de escuta empática também, e todos esses elementos têm algo em comum. Mas a escuta, quando eu escuto alguém, eu estou escutando aqui você, eu te enxergo, eu te vejo, eu te entendo, posso não concordar, mas eu entendo, eu te vejo inteira. E essa sensação de ser vista, de ser enxergada, de ser compreendida, é uma sensação que transforma relacionamentos, transforma a comunicação, traz segurança psicológica, traz confiança, te leva a outras oportunidades de conversa. Destrava algumas coisas que estavam ali pegando e a gente não entendia por quê. Tanto que eu falo que tem 3 tipos de escuta, né? O escutar para vencer, o escutar para resolver e o escutar para aprender. Então, um exemplo, eu tenho um par, a gente tem que fazer um projeto, mas eu faço a minha parte e esse par não faz a parte, está sempre remarcando e tal. Eu posso escutar para vencer, e chegar e convencer ele de que isso é importante, que ele tem que fazer e ficar tentando convencer a pessoa. Pode funcionar ou pode não funcionar. Próximo, eu vou resolver, que é o que os executivos são pagos para fazer, né, Mari? Vamos resolver os problemas. Então, eu vou chegar para a pessoa e falar assim, olha, não está entregando? Vamos fazer um cronograma? Qual que é o melhor dia para você? Qual que é o prazo? Ou se não, me dá 2 pessoas aí do seu time que eu faço. E aí você foca nas outras coisas. Eu estou procurando soluções. Ou eu posso escutar para aprender. Eu posso ouvir da pessoa. O que está acontecendo? O que está impedindo? E a pessoa pode me trazer uma preocupação. Eu estou com todos esses outros projetos que se eu não entregar, a minha avaliação vai lá para baixo. Os meus resultados vão lá para baixo. E aí, se for lá para baixo, eu posso perder o emprego, eu posso não ser um bom profissional, pode sujar a minha reputação de alguma forma. E aí eu entendo motivadores, eu entendo outras camadas do que está por trás, e eu falo, tá bom, como que a gente pode fazer esse projeto e ainda te apoiar para fazer todas as outras coisas e fazer as coisas funcionarem? Então, eu estou aprendendo sobre a pessoa, estou aprendendo o olhar da pessoa para o mundo. E isso transforma realmente as conversas que a gente tem, né? No ambiente de trabalho também. No ambiente de trabalho também.
Eu falo, e é todo momento que eu vou escutar para aprender, Luciana? Não, tem momentos que é uma conversa normal, que eu tenho que resolver, eu tenho um plano. Mas até mesmo o Ettore trazendo, né, como que eu engajo o meu time. Uma das máximas da liderança é as pessoas apoiam o que elas criam. Para elas criarem, elas têm que falar. Para elas falarem, eu tenho que escutar. Eu tenho que abrir esse espaço. Então, isso realmente transforma os resultados. E vai ter momentos que eu vou usar muito escutar para aprender, em brainstorming, em soluções de problemas mais complexos, em one-on-ones e feedbacks. É o momento de escutar para aprender. Então, eu uso essa ferramenta muito forte ali. E outros momentos, eu vou escutar para resolver. Para vencer nunca é uma boa estratégia, não. E qual que é a importância de fazer perguntas nesse processo da escuta? Faz toda a diferença. Perguntas, eu falo, né? Eu tenho um workshop, Arte de Escutar e Fazer Perguntas, que eu trabalho as duas coisas juntas, porque não existe uma escuta se você não abre uma pergunta, se você não faz uma pergunta aberta, ou minimamente você fala, me fala mais, me conta mais. O que você quer dizer quando você fala isso? O que isso significa para você? São perguntas para poder eu te entender, para eu te escutar, para abrir espaço para poder você falar. E o que mais? As perguntas, por exemplo, a roupa que eu estou usando hoje, ela vem de uma resposta a uma pergunta. Que roupa eu devo usar hoje para essa temperatura, para esse evento, para estar aqui no podcast? A resposta é essa roupa. Então, em que momento que eu devo sair para o trabalho? Nesse dia, com esse trânsito, eu tenho que sair tal horas. Tudo o que a gente acaba decidindo, escolhendo, fazendo, são respostas a perguntas que não necessariamente eu faço essa pergunta na minha cabeça toda vez. Mas, vamos dizer assim, inconscientemente, né? Talvez... esqueci a palavra aqui, né? No meu, realmente, inconscientemente, eu estou me perguntando isso para poder eu tomar minhas decisões. E quando eu paro para pensar, e se você pensar também, Mari, você é jornalista, você trabalha com perguntas, né? Quantas vezes nós fazemos as mesmas perguntas? Muitas. Muitas. Então, se eu faço as mesmas perguntas, eu tenho as mesmas respostas. Inclusive, se eu sou um líder, que eu sempre pergunto tal coisa, a apresentação já vem pronta para me responder aquilo, porque todo mundo sabe que é isso que eu pergunto. Será que eu tenho que ter esse único olhar? A pergunta tem que me trazer múltiplas perspectivas. Eu quero ser um bom líder, eu tenho que saber fazer perguntas diferentes para me trazer múltiplas perspectivas mesmo, para poder eu ver sistemas, para eu ver padrões. Então, as perguntas, elas são importantes e não tem que ser perguntas... Nossa, a pergunta mágica do mundo, mais filosófica, mais profunda. Eu acho que as perguntas que mais nos fazem pensar são as simples, inclusive de crianças, que perguntam para a gente coisas que parecem uma base, é um conceito básico, é uma fundação. Por exemplo, por que Deus existe? Você fala, mas essa não é uma pergunta simples. É pequenininha, simples. Agora ela é profunda. Ela tem muitas nuances. E a gente vê a criança perguntando, por que a chuva chove? Né? Por que o sol nasce e se põe? Então, todas são perguntas que muitas vezes a gente para olhar para o óbvio. E até tem uma história, um exemplo que eu gosto de dar muito, né, para os meus clientes. Eu falo assim, por exemplo, Mari, você foi na minha casa, você chega lá e eu falo, quer beber alguma coisa? Um chá ou um café? Você fala chá. Fala, beleza, eu vou tomar café. Então, a Mari é uma pessoa que gosta de chá, eu sou uma pessoa que gosta de café. Se você vai na minha casa e fala, não, eu quero um café, aí eu falo na xícara pequena, né, igual São Paulo, ou numa caneca, ou numa chávena, xícara grande, né, de mineiro. Aí você fala, numa xícara pequena. Então, eu já entendi que eu também sou diferente de você. Você está falando de café na xícara pequena e eu estou falando de café na caneca. Aí você fala, não, eu quero café e na caneca. Eu falo, ótimo, caneca, encha a sua caneca de café. E aí você fala, não, Lu, põe pouco. Eu falo, mas você não gosta de café na caneca? Você fala, mas eu gosto de café na caneca porque a caneca é grande. Eu falei, não, eu gosto porque eu ponho muito café. Se eu não faço todas as perguntas, isso porque eu não falei açúcar, adoçante, enfim, açúcar demerara, orgânico, ou tudo mais.
eu perco as nuances, eu perco a informação. E aí eu tenho problemas de comunicação, eu tenho problemas de entendimento. Fica tudo subentendido, subliminar. Então as perguntas são, assim, uma excelente arma, uma excelente ferramenta. Muito interessante. E como saber quais perguntas certas fazer, transportando isso para o ambiente, para o nosso dia a dia corporativo? Alguém vai estar ouvindo a gente e fala, mas e a pressão? No meio disso eu vou pensar, fazer a pergunta, eu estou com o meu chefe no meu cangote, a minha equipe ali querendo uma direção. Como é que existe ali, pelo menos uma trilha para você buscar as melhores perguntas? Eu falo que assim, não vou dar uma pergunta exata para você fazer numa reunião, porque depende da reunião, de quem está lá, o contexto, enfim, né? Então, esteja presente na reunião, entenda o seu papel na reunião, porque isso vai te ajudar a entender quais são as perguntas que você vai fazer, certo? E, inclusive, as perguntas que você faz demonstram mais ou menos senioridade e maturidade. Mas se você tem uma pessoa que pergunta como que isso vai levar a gente para atingir esse objetivo da melhor maneira, parece muito mais estratégico do que assim, qual que vai ser o cronograma que a gente vai ter que cumprir para poder entregar isso? Muito. Não que as duas perguntas são importantes, mas no momento mais estratégico é a primeira, que deveria ser meu olhar, para depois eu ir para a segunda. Então a gente tem que olhar para isso. Agora, dicas... Realmente, eu nem gosto de chamar de dicas, né? Um conhecimento importante para a gente colocar em ação no nosso dia a dia. Sempre. Primeiro quem eu quero ser como pessoa e como profissional. Aí eu defino. E aí eu definindo isso, o que é esse tipo de pessoa e de profissional que eu quero ser, faz ou não faz. Fala ou não fala. Esses são direcionadores meus para como eu vou me comportar. Outra pergunta muito importante. De tudo isso que eu acredito, que eu suponho, que eu vejo o mundo, quanto dessas ideias eu estou emprestando de quem? Está vindo dos meus avós, dos meus pais, do meu chefe, da empresa? Ou são coisas que eu realmente pensei e fazem sentido para mim e eu entendo, é congruente comigo o que eu estou pensando? E na parte prática do dia a dia, toda vez que você for ter uma reunião, uma interação, 3 perguntas fundamentais para você responder sempre antes de ir. Primeiro qual que é a minha intenção e meu objetivo com essa reunião, com essa interação. Segundo como eu quero sair me sentindo dessa reunião e interação. E a terceira como que eu quero que os outros saiam se sentindo dessa reunião ou dessa interação. E isso vai direcionar o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e falar para que eu alcance esse objetivo. Tanto do objetivo em si, do resultado, quanto das sensações e sentimentos. Porque as pessoas não lembram de tudo que você fez, mas lembram como você as fez sentir. Então, isso é muito importante. Nossa, olha aí, gente, 3 orientações importantíssimas antes de qualquer reunião, encontro importante, já anotado aqui, vou levar para a vida. Tem até uma frase, né, Lu, que você separou e que ela resume um pouco disso. Vamos exibir aqui no rodapé para você comentar um pouco da frase. Nós não vemos as coisas como elas são, nós a vemos como nós somos. Ana Nin. Ana, né? Eu acho que pronuncia? Eu acho que é ela. Eu acho que ela é francesa. Essa Essa frase, para mim, ela é muito... Eu gosto de frases curtas e que trazem muitas reflexões. Para mim, tem muitas camadas aí. E a camada que eu vejo maior ali é realmente essa camada dos formatos da nossa mente, que são as lentes que a gente usa para enxergar as coisas, para enxergar as situações, para enxergar o mundo. E a gente não enxerga as coisas como elas são. A gente enxerga com a lente que a gente colocou ali. E o quão é importante a gente entender quais são essas lentes que eu estou escolhendo usar todos os dias. Perfeito. E como essa mudança nos leva, na prática, a mudanças no nosso ambiente de negócios? Todos queremos. A gente falou no início do nosso videocast sobre um degrau intransponível, muitas vezes parece intransponível, entre gerência, diretoria e C-level. A Luciana faz um trabalho importantíssimo também nas redes sociais e já tem falado sobre isso com uma grande repercussão, né, Lu? Essa Sim. É uma queixa frequente que você recebe? Sim, não sei se seria uma queixa, mas um desejo
É um desejo latente que não todo mundo, não vou afirmar isso, mas muita gente quer crescer. E parece que chega um momento, principalmente nesses níveis de liderança mais sêniores, onde você tem menos apoio, porque os seus líderes são super sêniores e eles não estão ali para te dar as mãos como eles davam antigamente. E também não está claro o que hoje ou sempre as organizações querem. E se a gente conversar com os RH, se a gente conversar com pipelines de liderança, o que hoje os RHs, o que as empresas estão buscando são líderes que sejam arquitetos, que sejam visionários, que sejam catalisadores, que levem as pessoas e as organizações para um outro lugar. E para poder eu entender se um profissional é isso, ele tem que trazer aquelas 3 máximas que eu falei anteriormente, que é saber fazer diferentes perguntas, é saber ter múltiplas perspectivas e ver em sistemas, conseguir ver padrões de formas como as coisas funcionam. E para poder eu fazer isso, eu tenho que treinar não só como um gerente que eu chego ali olhando para dentro da empresa, internamente, entendendo a minha área, entendendo os processos, no máximo entendendo algumas funções ali do lado. Eu tenho que começar a crescer também o meu olhar para fora. E como que eu posso fazer isso? Ter experiências além fronteiras. E aí não precisam ser só fronteiras geográficas, mas também são muito boas. Então, fronteiras geográficas de país, de região, de global, ou se eu estou numa localidade, ir para a matriz também da empresa. Eu também ter fronteiras que são outras áreas, ou são outras unidades de negócio, ou são negócios que estão maduros ou mais imaturos, são mais novos negócios na empresa, ou uma experiência em startup, uma experiência numa grande empresa, eu ter experiência quando está tendo uma aquisição ou um spin-off. Tudo isso são experiências críticas, onde eu vou aumentando minha bagagem, meu conhecimento, minha complexidade de entendimento de como as coisas funcionam. Outro ponto, como que eu posso desenvolver relacionamentos e networking interno e externo. Então, eu começar a olhar para fora, parceiros, clientes, fornecedores e que mais na sociedade e na comunidade. Você, conselheiro de empresas, qual vai ser meu papel? Vou participar de ONGs, vou fazer trabalho voluntário, vou participar, inclusive, da escola da minha filha em atividades. Como que eu expando o meu olhar, como eu me testo em diferentes papéis. Tudo isso soma para que você traga um olhar sistêmico maior, perspectivas diferentes. E é essa busca que te traz senioridade. É isso que te traz esse, vamos dizer, esse punch que muita gente fala, de conseguir liderar na complexidade. Inclusive, um grande líder, ele precisa de algumas características, que é amplificar pessoas e resultados, que é liderar na complexidade, que é ter essa curiosidade de que eu estou fazendo perguntas, eu estou escutando, eu estou ouvindo sussurros do que pode acontecer de errado antes que algo real aconteça. Eu estou sempre aprendendo e aprendendo a aprender e praticando o que eu aprendo, né? Só aprender não serve. E eu estou presente. Porque essa é a diferença de um líder carismático para um grande líder. O líder carismático é aquele que vai entrar numa sala e ele vai fazer você se sentir bem sobre ele ou sobre ela. Uau, que líder, que incrível. E um grande líder é aquele que quando entra na sala, ou ela entra na sala, você fala assim, uau, eu estou me sentindo confortável na minha pele, eu posso fazer perguntas, eu consigo me posicionar. Um grande líder faz as pessoas se sentirem melhores. E isso é o que transforma você, isso te ajuda a subir esses degraus. É isso que a gente está buscando. E isso impacta no negócio também, na empresa, no time? Qual o impacto? Com certeza. Na prática, né? Se eu escuto, se eu faço perguntas, se eu estou trazendo múltiplas perspectivas, se eu estou incentivando o meu time a fazer isso, eu estou trazendo uma riqueza de olhares, uma riqueza de experiências, eu tenho chances de realmente inovar, de realmente crescer, de fazer coisas diferentes, de construir o futuro, porque a gente não está aqui só para fazer o como é hoje. A gente tem que fazer essa construção do que
A empresa vai ser daqui 10, 20, 30, 50 anos. Então, a gente precisa estar balanceando essas duas coisas, esse desenvolvimento. Em workshop, que eu encerrei, inclusive, no início desse ano com uma empresa que a gente trabalhou com os líderes de finanças de toda a América Latina. A gente trabalhou justamente essa expansão desse olhar, essa atuação mais estratégica. Surgiram projetos que eles fizeram incríveis. Desde criação e implementação de previdência privada na empresa, quanto mudar operações dos portos que eles atuavam, implementação de novos sistemas de ERP, estruturação de equipes e áreas de forma diferentes, inclusive uma troca muito mais próxima entre os países da região. Então, os resultados podem ser em todas as frentes, em todas as áreas. Nossa. Lu, você tem uma bagagem do mundo corporativo que é muito importante, principalmente, né, para você que fala quem está nesse mundo corporativo. Você entende porque você esteve lá por 16 anos, ainda está agora do outro lado de cá do balcão, digamos assim. Mas como é que foi essa jornada? Você falou, você é formada em administração, você trabalhava na área de finanças, né? Isso. Então, eu acho interessante porque eu brinco que, de alguma forma, eu ia chegar aqui. Por quê? Porque quando eu estava na época do vestibular, eu pensei em prestar psicologia. Eu sempre gostei muito e sempre quis estudar e ler muito sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento humano, mas optei pela administração e foi ótimo, porque eu também sou uma pessoa muito prática. Então, tanto que eu trago para a prática, um ferramental, né? Eu uso muito isso. E aí, eu trabalhei com finanças, adorava, mas para mim o presente veio quando eu comecei a assumir cargos de liderança. Porque aí eu pude sentir esse meu desenvolvimento e o desenvolvimento da minha equipe. Você teve um treinamento? Então, não, né? 54% dos líderes no Brasil não recebem treinamento antes de assumirem cargos de liderança. O meu primeiro treinamento veio depois de 1 ano que eu já tinha assumido um cargo de liderança. Mas vieram bons treinamentos depois, sim. Por isso que é importante a gente estar se preparando e não só as organizações. Às vezes o time não bate, né? E teve um treinamento de liderança que foi muito importante para mim, que foi nele que eu descobri que existia coaching para réis mortais. Não era só para o Steve Jobs e para o Jeff Bezos. Não é? Então, eu podia também passar por um processo de coaching, e passei, e eu podia ser coach. E eu falei, nossa, já tem a minha profissão, que era o que eu queria fazer. Agora eu só tenho que entender como realmente estudar, me aprofundar, especializar para trabalhar com isso. A partir dali, eu comecei a trabalhar bastante, estudar, fazer minhas formações, aplicar em mim e na minha equipe. Nem chamava de coaching ou mentoria ou nada, era só conversas de desenvolvimento. E aí depois eu comecei a atender em paralelo, né, clientes, montei o meu negócio, me organizei e aí eu fiz minha transição. E qual a diferença que você acha o fato de ter trabalhado nesse ambiente corporativo em grandes empresas multinacionais por tanto tempo, de que forma que ele impacta hoje no seu trabalho voltado para esse público? Eu acredito que soma bastante, Mari. A minha vivência, a minha experiência traz uma certa agilidade, velocidade de entender essa complexidade ou esse contexto do mundo corporativo. E o que eu escuto dos meus clientes, das pessoas que me procuram, é isso. Eu quero alguém que eu confio, que sabe do que eu estou falando, que entende a responsabilidade, a complexidade desses momentos que eu estou vivendo. De alguém que já passou por isso e que já teve resultados reais por si mesmo, não só pelos outros. Então, eu acredito que soma bastante. Não acho que é a característica que todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano têm que ter, mas eu acho que é um ponto de diferencial, sim. E eu gosto bastante. Eu falo, como você falou, eu estou de um outro lado, mas eu continuo no mundo corporativo. Quem quiser, você falou de workshops, quais serviços você oferece? Então, coaching individual, executivo. Tanto pessoa física, o profissional pode me contratar, quanto empresas me contratam para trabalhar com os profissionais. Você tem trabalhado? Tem uma demanda nesse sentido? Tem uma demanda constante. Ainda bem, está indo muito bem. E também eu faço workshops e treinamentos e palestras para empresas. E os workshops também, de tempos em tempos, eu abro turmas para os profissionais, caso eles queiram. Não necessariamente precisa estar na empresa, mas eu faço essas duas frentes. Lu, você falou dos workshops que você dá. Como é que as pessoas podem te encontrar nas redes? Hoje em dia a gente faz até sinal de fumaça, né, Mari? Então, primeiro, LinkedIn, Luciana Dutra. É uma rede que eu estou lá muito presente.
Todo mundo pode me encontrar por lá. Faz um trabalho sensacional lá. Procurem as lives da Luciana. Eu já falei para ela que ela é uma grande comunicadora, porque é impressionante, ela tem um conteúdo incrível que ela apresenta em lives periódicas. Então vale dar uma vasculhada para aprender e mergulhar nesse conteúdo. E falando de live, tem meu canal do YouTube, que fica até mais organizado as lives por lá, né? Que é Luciana Dutra Oficial. Tem o meu site, que é lucianadutra.com.br, que fala mais do meu trabalho, dos meus serviços, e também tem newsletter, curso gratuito, várias coisas lá. Também estou presente no Instagram. E em breve, uma novidade em primeira mão aqui, estarei também como professora de um MBA em Agrotech, que acabou de ser lançado pela FIAP. Que bacana, parabéns. Quando começa? Começa, eu acredito que a primeira turma vai ter início março ou abril de 2025. Falando de liderança e dessas questões voltadas para o mercado. O meu papel é a parte de falar de pessoas, de liderança, de todo esse desenvolvimento aí para o futuro, né? Para as techs no agronegócio, farm to market. Já agradecendo você, parabenizando pelo trabalho, agradecendo por compartilhar tanto conhecimento aqui e nas diferentes plataformas também. Queria que você deixasse uma conclusão, e além da conclusão, eu queria, com base na sua experiência, em toda a sua bagagem, nessa conclusão que você falasse um pouco, como é que você está vendo, a gente vive muitas mudanças o tempo todo, cada vez mais aceleradas, e no mundo corporativo também, a gente viu 2 depoimentos incríveis do impacto do seu trabalho. Como é que você vê hoje o que você trabalha com o que as empresas estão querendo e estão buscando, né? A gente já teve várias fases no ambiente corporativo. Qual é a fase que a gente está agora? Como é que você vê o que está acontecendo aqui no Brasil? E de que forma que o seu trabalho pode impactar nessa demanda? Bom, eu acho que eu estou no melhor momento. Porque hoje que eu vejo todos os movimentos nos últimos anos das empresas, essa preocupação pelo ambiente, pelas pessoas, pela saúde mental, pela inteligência emocional, pela segurança psicológica, pela conexão, pela confiança, de enxergar o ser humano que está ali por trás de não é um mero empregado, um mero profissional, é um ser humano inteiro ali. Eu acho que tem essa consciência, essa preocupação hoje. Eu não acredito, existia ali há 20 anos, né? Talvez existia, mas era mais menor. Ou mais tímida. Podia ser grande, mas era mais tímida e não era endereçado de todas essas formas. Talvez fosse algo que o RH trouxesse essa agenda, mas não a empresa inteira abraçasse de uma forma tão forte. Então, eu vejo esse movimento cada vez maior e mais forte. Eu vejo também o movimento dos profissionais entenderem que eles são donos das carreiras deles, que eles também constroem a carreira e a vida deles e que eles procuram esse desenvolvimento e não ficam só esperando que a empresa estimule, que a empresa faça. Então, esse é um movimento muito autoral, que eu estou escrevendo ali a minha história, então eu acho muito positivo. E junta com esse trabalho realmente de como que a gente apoia essas equipes, esses líderes, a empresa fazer essa transformação cultural, de modelos operacionais, de liderança, de como que a gente quer que a nossa cultura da empresa seja uma cultura da empresa socializada, onde eu tenho culpabilização, onde eu tenho reclamação, ou eu quero uma cultura da empresa autoral, onde eu vou trazer autorresponsabilidade, compromisso e comprometimento. Luciana Dutra, especialista em desenvolvimento em aprendizagem transformacional, coach internacional, um ser humano incrível. Obrigada, Lu. Obrigada, Mário. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.